Você é um milagre. Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos hoje estudar para impulsionar você a entender que você é um milagre de Deus. Deus o deseja sempre o melhor para a sua vida. E o estudo de hoje é em Mateus, no capítulo 9. Vamos ler então um versículo desse capítulo todo, que é o nosso estudo. No versículo 9 diz: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Muitos têm dúvida de sua vida, seus propósitos, sua missão, até para que veio à terra. Já ouvi até muitas pessoas mimadas dizerem: Eu não pedi para nascer. Também ouvi dizer: Eu não sei por que estou aqui nesse mundo. Mas quando você entende que há alguém que conhece os seus pensamentos melhores do que você mesmo, já é um início para vermos que somos um milagre de Deus. Lendo o versículo 4, diz: Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Mesmo que a maldade, irmãos, esteja nos corações humanos, o Senhor não deixa de fazer o bem aos necessitados, pois para estes que o Senhor também veio. Ele preocupa-se com você e sua necessidade. Você é um milagre de Deus. Procure ficar, irmãos, perto de alguém que te ajude, que te ama, como foi o caso do paralítico, que trouxeram ele. Tem alguém correto para te ajudar, irmãos. Alguém que verdadeiramente te ama e importa-se com você. Sem essas pessoas que ama, nenhum paralítico chegaria a Jesus. Todo o capítulo 9, aconselho você ao ler, é repleto de vários e brilhantes ensinos do nosso Senhor Jesus. Nele podemos ver milagres, curas e muitas bênçãos. Nele também vemos o próprio Senhor expor que Ele tem autoridade para perdoar pecados aqui na terra. Em cada milagre de Jesus, o povo se maravilhava e glorificava a Deus. Veja, irmãos, quando Jesus chama Mateus, o escolhido por Deus ao ministério do apostolado, ao receber o chamado do Senhor, ele logo levanta-se e o segue. Ele não tinha dúvidas, sabia que Jesus era especial, o Filho de Deus, o Messias, e o segue. Nós sabemos que quando somos chamados por Deus a segui-lo, assim como no ministério, Deus te chama, irmãos, você sente e escuta esse chamado e vai. Milagres diversos na vida de todos aconteciam. Jesus disse que veio para os perdidos e doentes buscá-lo, e logo estes seriam transformados e louvariam ao Senhor. Pense comigo, irmãos, quando recebemos algo de alguém, não ficamos gratos, não é verdade? Imagina receber agora a salvação do próprio Deus, a cura, o milagre do próprio Senhor. Temos que ser ainda mais gratos a Ele e mudar de vida, não é verdade? Permanecendo em sua presença. Infelizmente, muitos não eram gratos a Deus por seu Filho Jesus estar com eles. Não eram gratos pelas curas e bênçãos recebidas pelo Senhor. Entretanto, sempre havia alguns que louvavam a Deus e aproveitavam cada momento que podiam com Jesus. O próprio chefe, como diz no versículo 18, que é identificado em outros evangelhos como Jairo, um dos líderes da sinagoga, ele se aproxima de Jesus para pedir que ele cure sua filha, que estava à beira da morte. Esse episódio destaca a fé de Jairo em Jesus, acreditando
poderia restaurar a vida de sua filha. Ele teve uma fé tremenda, pois via e ouvia falar de Jesus e seus milagres. E então Jairo fala sobre sua filha que havia falecido, mas também ele creu nas palavras do Filho de Deus e com uma fé tremenda ele expressa a Jesus uma frase que toca o Senhor e diz: impõe-te tua mão e ela viverá. Mas Jesus se alegra com isso e continua então a sua trajetória para ir à casa de Jairo para ver a filha dele, e no caminho vê uma mulher doente há muito tempo e com tremenda e extrema fé disse consigo mesma: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei curada. Vocês já imaginaram essa fé, irmãos? Consegue pensar nessa mulher desesperada e por suas únicas forças e possibilidade de cura no Senhor? Ela viu e ouviu os milagres antes realizados por Jesus e pôs sua esperança no Filho de Deus. Assim é nossa esperança, irmãos, em Jesus, mantendo nossa fé atuante nele. Quando Jesus chega à casa de Jairo, muitos ali estavam em alvoroço. E Jesus pede que se retirem. Um novo milagre estava por acontecer. A ressuscitação da menina seria mais um milagre do Filho de Deus. Esses milagres, irmãos, eram para que todos soubessem e não tivessem desculpas da vinda do próprio Deus à terra. O Salvador veio e os chamados ouviriam e o receberia. Além desses terem a salvação, a graça em suas vidas, também contemplavam os milagres de Jesus em cada momento. Eram testemunhos e mais bênçãos que todos contemplavam pessoalmente. Deveria ser algo tremendo isso, não é verdade, irmãos? O que acham? Mas Jesus, antes da menina ser ressuscitada, as palavras do Filho de Deus para muitos eram motivo de chacota. Infelizmente caçoaram do Filho de Deus. E diz o versículo 24 que riram das afirmações de Jesus, pois para o Senhor ela não estava morta. Já para os médicos e demais presentes a menina morreu. Jesus percebe os irônicos e sem fé e os manda se retirarem. Já os que têm fé nele, que confiam no Senhor, esse Jesus permitiu que sejam agraciados por sua compaixão e misericórdia. A filha do chefe foi salva, estava viva, pois o dom da vida estava presente naquela casa. Assim é Jesus, irmãos. Ele entra na casa de quem o chama, cura os feridos e doentes e salva os perdidos. Os que o rejeita, ele os deixa em seus pecados e dúvidas. Interessante também nós vemos o versículo 27. Era que Mateus conta que os cegos o seguiam. Como pode isso, irmãos? Pense comigo. Se eram cegos, não é verdade? Eu acredito serem parcialmente cegos ou que alguém os levava. Eram pessoas que os amavam, acredito mais ainda se esse motivo, e sempre próximo a eles, pois o levaram ao melhor caminho e ajuda. Levaram a Jesus, estavam aproveitando o Filho de Deus e pedindo ajuda. Esses pedidos eram feitos à pessoa certa, eram feitos ao Senhor Jesus. Por isso, irmãos, fiquem sempre perto de pessoas que tenham interesse em te ajudar, que te ama, que quer o teu melhor, como foi o caso das pessoas que estavam próximo a esses cegos. É quando Jesus os ameaça para não falarem a ninguém sobre essa cura. Mas a alegria era enorme. E logo após, pessoas amigas trouxeram o mudo e endemoniado a Jesus. Isso mesmo, só amigos próximos das pessoas que estão precisando. E logo que o Filho de Deus expulsou o demônio, o homem falou de imediato. Aqui, irmãos, vemos que muitas das enfermidades e problemas são efeito de demônios na vida das pessoas. E essa cura e libertação é apenas
apenas em Jesus, o Filho de Deus. Qual dúvida você tem para não entregar sua vida a Jesus? Qual é sua falta de fé para não deixar Jesus, através do Espírito Santo, guiar sua vida, curar suas feridas e então viverdes em plenitude de Deus? A multidão, vendo esses milagres do Senhor, criam nele, se maravilhava e dizia: nunca vimos tal coisa em Israel. Era algo novo. O Filho de Deus, irmãos, deixou exemplos, milagres e evidências, e mesmo assim eles criticavam Jesus e até diziam que o Senhor expulsava os demônios pelos príncipes dos demônios. Que tremenda raiva que eles tinham e rancor de Jesus. Era algo inimaginável o feito de Jesus, e mesmo assim muitos o criticavam. Imagine você, imagine eu, o que esperamos das pessoas, não é verdade, irmãos? Pensem nisso. Jesus perto de você, fazendo obras como nunca teriam vistos, e eles preferiram o mal. Ser gratos a Deus é algo do espírito correto. Ser gratos é algo de pessoas satisfeitas e alegres com Jesus. O invejoso, o maligno, não gosta de pessoas do bem, pessoas boas. Jesus viu que as pessoas estavam perdidas, desgarradas, feridas, enfermas, doentes físicas, emocional e espiritualmente. Jesus, ao ver essa quantidade delas, ele diz: o campo é muito grande e poucos são os que podem ajudar. E ele diz que peça ao Pai para enviar mais ajudadores, mais obreiros, que a colheita será grande também. Ou seja, irmãos, muitos dos que precisam estão prontos para receber Jesus. E você, por que não está levando a palavra de Jesus, a fé ao Filho de Deus? Muitos precisam de curas, de libertação. Elas estão prontas para receber a palavra de Deus e serão novos discípulos de Jesus. Mas não se incomode, irmãos, por aqueles que rirem, por aqueles que duvidarem e até aqueles que se mostrarem abusados ou agressivos. Jesus é o suficiente para os expulsar. Não se preocupe, você é um milagre de Deus. Por isso, quando Ele te chamar, assim como fez com Mateus, segue-me, levante-se e siga o Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar agora. Deus, obrigado por esse momento de oração. Deixo cada irmão e irmã e ouvidos em tuas mãos, Pai. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor tocou no meu coração, e abençoa cada irmão, irmã e ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.